Então, nesse vídeo aqui eu vou mostrar como que a gente calcula o preço. No caso, a gente tem que utilizar o preço que o mercado pratica, mas aqui é o preço do nosso negócio, a gente precisa entender qual que é o nosso preço de referência. Aqui tem uma planilha, então, que eu fiz alguns cenários, e eu vou mostrar aqui para você. Então, nesse primeiro cenário, a gente está calculando o custo variável como 49%. Como que eu cheguei nesse valor? A gente fez um diagnóstico da sua empresa e, analisando 2 meses de negócio, a gente viu que o custo variável ele é 49% da sua receita. Então, o que você precisa fazer? Né? Como aumentou o custo de lá para cá, você precisa fazer essa média novamente. Tem produtos que você lucra mais, tem produtos que você lucra menos. Então, nesse cenário, o ideal é que você não passe de 49%. Então, quando o cliente for te pedir uma proposta, você vai calcular quanto que você vai gastar, tanto de combustível como de compra de mercadorias, né? O que for preciso para fazer aquele projeto, e não passe de 49%, tá? Ou às vezes algum vai para 50%, outro vai para 40%, então é uma média aqui, tá? E aqui a gente começa a fazer algumas previsões. Então, para o custo variável ser 49%, num cenário mais provável, que é de um faturamento de R$19 mil, a gente vai ter de custo variável 930,10. O custo fixo do seu negócio, e está aqui já com o Prolabore, a gente também, com o diagnóstico, a gente viu que é em torno de R$7 mil. Tá? É um valor que fica confortável para você. Hoje, com o aumento dos gastos aí também, né, alimentação e tudo mais cara, esse valor aqui pode ser que tenha aumentado com certeza. Então, o ideal também é olhar para essas despesas pessoais para ver se continua 7 mil. Tá? Aqui eu vou te mandar esse controle, então você vai poder brincar aqui de simular bastante. Então, aqui nesse cenário mais provável, a gente vê que você tendo uma receita de 19 mil, o seu custo variável 49%, o seu custo fixo 7 mil, você vai ter um lucro de 2.690. Num cenário pessimista, com esse custo variável, né, então você faturando 10 mil por mês, o custo variável 49% e o custo fixo mesmo, você vai ter um prejuízo de R$1.900. Então, tem um mês que tem baixo, no mês que tem alta, né? Então, no mês você vendeu 19 mil, você teve esse de lucro. No outro mês você teve prejuízo, então o saldo desse mês vai cobrir o do mês seguinte. Mas você sabe que é um mês que, se você ficar vários meses repetindo esse cenário, não é bom para o negócio, né? Só vai tender a cair mesmo, você vai gastar tudo ou se enrolar nos empréstimos. E um cenário otimista com essa porcentagem, se você faturar 30 mil por mês, você vai ter 14.700 de custo variável, os 7 mil de custo fixo e vai ter os 8.300 de lucro. Então, como que a gente faz para, né, vender 30 mil reais? Você vai pegar a quantidade de serviço que você faz por mês e dividir. Então, se por mês você realiza, né, 30 trabalhos, cada trabalho vai ter que ser R$1.000. Então, você pode ou dividir por dia. Então, por dia eu tenho que faturar R$1.000, não, mais de R$1.000, porque a gente não trabalha todos os dias, né? No caso, você não trabalha de domingo. Então, você começa a fazer as contas, ou você tem uma média por dia, ou média por serviço também, né? Então, aí que a gente começa a ver se o nosso preço eu preciso aumentar ele, ou até que qual é a régua dele ser vantajoso para mim, né? O seu mercado ele é bem competitivo, você ganha muito com a questão de indicação, então você tem aí um fator competitivo legal, porém, né, deu um boom, agora começou a diminuir, as pessoas estão procurando menos, então, por isso que você, agregando produtos, né, lembra que eu tinha dado um toque para você? Você pensar em como aumentar a sua venda, né, você vai num cliente, se você oferecer algum outro produto, que você às vezes nem tenha tanto lucro, mas você já está na casa da pessoa, você já está lá, então você já gastou combustível, né, o que você puder fazer para aumentar o seu lucro naquela visita vai ajudar muito o negócio. Mas o que a gente tem que sempre simular é o seu custo de vida, o seu custo fixo da empresa e também o custo variável, a porcentagem do custo variável. Nesse outro cenário aqui, eu já previ um custo variável um pouquinho maior, de 55%. O valor da receita, eu coloquei o mesmo,
Então, a gente consegue ver, ó, que aumentando o custo variável e mantendo o custo fixo, o lucro ou prejuízo ele já muda, né? Então, se você faturar 10 mil e tiver o custo variável de 55%, você vai estar lá, vai fechar o caixa no prejuízo de 2.500, aqui você ia fechar de 1.900, né? E aqui também, o lucro, ele já vai dar uma apertadinha aqui também, né? Deu lucro no fim do mês, porém ele é menor do que aqui no cenário de cima. E o lucro otimista também. Aqui a gente já tem um lucro otimista de 8.300, aqui está 6.500. Então, no fim das contas, o preço ele vai impactar totalmente no seu bolso, né? Então, você me perguntou, eu não sei qual que é o meu preço, quanto que eu aumento, porque está aumentando tudo. Então, na época, o seu preço estava em torno disso. Se você permanecer, né, com o seu custo fixo, porém o seu custo variável aumentar, é isso aqui que vai pesar no seu bolso. É isso aqui que vai pesar, no seu bolso mesmo. Então, é aqui que você tem que entender, né, até que ponto você está disposto a ganhar menos quando aumenta o nosso custo. Mas eu sempre bato naquela tecla, né? Vamos agregar mais, vamos entregar mais, porque o que vai contar muito é o seu diferencial, né? E aqui eu coloquei um custo variável maior ainda, de 60%. Então, você vê que se você vender 19.826, que era um cenário mais provável naquela época, que parece que já mudou um pouquinho aqui, já baixou um pouco aqui, né? Você vai ter um custo variável de 11.895, o seu Prolabore de 7.000, e né, o custo fixo da empresa, e aqui um lucro de 930. Então, você vê que, ó, desse cenário aqui de 2.690, você foi para 930 de lucro que sobra no fim do mês. Esse lucro aqui, você precisa... O ideal é estar reinvestindo aí pelo menos 20%, reinvestir no negócio, né? E fazer aquele planejamento de estar aguardando mesmo, de estar investindo, coloca lá num CDB do banco, né? Que você pode resgatar a qualquer momento, com liquidez, e aí ele também vai estar rendendo um pouco lá para quando você precisar, quando você tiver alguma emergência, você ter esse dinheiro lá e não se enrolar financeiramente. Ó, se você pegar aqui um cenário pessimista com custo variável de 60%, você vai fechar no prejuízo de R$3.000 por mês, né? E se você aqui, num cenário otimista, faturar 30 mil, você vai ter de lucro 5.000 no fim do mês. E aqui, né, no otimista, com o custo variável de 49%, você ia ter 8.300. Então, é isso. No fim das contas, é o quanto você vai ganhar de Prolabore e de lucro, tá? Que vai impactar se você não reajustar. Aqui, ó, nessa última coluna, eu calculei o ponto de equilíbrio para cada cenário. O ponto de equilíbrio é aquele indicador que ele mostra a partir de que momento você começa a gerar lucro. Então, você tirou o necessário para você viver, né, para pagar o custo da empresa, e o que vem a mais do ponto de equilíbrio é o lucro no seu bolso, para reinvestir no próprio negócio, para o seu negócio ser sustentável. Então, aqui, né, em cada cenário, o ponto de equilíbrio, ó, você vê que nesse primeiro cenário de custo variável de 49%, é 13.726. Você vai ter esse custo variável, você vai ter esse custo fixo e vai zerar, né, praticamente zerar, eu arredondei aqui, mas você vai zerar o caixa no fim do mês. Não teve nada de lucro, porém você pagou todas as suas contas pessoais e as da empresa. Aqui o ponto de equilíbrio com um cenário de 55% já passa para 15.556. Então, de 13.726, você agora aqui precisa vender pelo menos 15.556. E nesse outro cenário de 60% de custo variável, você precisa vender pelo menos 17.500 para fechar o caixa zerado. Então, você vê que o seu ponto de equilíbrio ele vai mudando de acordo com o seu custo. Por isso que preencher um controle financeiro é muito importante para ter esses valores aqui, vamos dizer, na ponta da língua, para você conseguir tomar suas decisões. Se o cliente vir negociar com você, você sabe qual que é a régua, né? Se você já atingiu um ponto de equilíbrio, você consegue fazer uma negociação melhor com o cliente. Então, se você está nesse cenário aqui e você já está com 14 mil de venda, ó, eu vou até colocar aqui que a planilha está toda já codificada. Então, ó, você já atingiu 14 mil de venda, você já pagou tudo, você está com um lucro pequenininho aqui de R$140, mas você sabe que você não vai ficar no prejuízo, você não vai se prejudicar. Então, você
pode, né? Às vezes quer algum amigo que está precisando do seu trabalho, você sabe que aquela pessoa vai te indicar para outras pessoas. Então, já é alguma coisa estratégica também você vender para esse tipo de cliente. Ou vender para uma empresa. Eu comentei com você que quando a gente presta serviço para a empresa, o valor é bem maior, é diferente. Então, você pega ramo de casamento. Casamento é sempre mais caro, é uma festa que é mais cara do que todos os outros comemorações, né? Então, é aí que a gente também vai entendendo a precificação também, como ela vai mudando de negócio, tá bom? Espero que tenha aí te ajudado e estou à disposição. Qualquer coisa, manda mensagem. Quem está vendo aí o vídeo pelo YouTube, pode deixar seu comentário aqui embaixo ou entrar em contato através do meu site também.